Olá pessoal, namastê, bem-vindos a mais uma live. Vocês estão me ouvindo? Vê se o áudio está saindo direitinho, que hoje a gente tem a última live da semana, da primeira semana de estudos dirigidos. Ficou bom o negócio, hein? Nós estudamos durante a semana o embasamento da espiritualidade, da cosmologia, do criacionismo, da divisão entre matéria e espírito. Então a gente fez um bom embasamento para a gente chegar na aula de hoje e começar a falar do ser humano, da existência humana, da senda humana, do objetivo de cada espírito, seja ele humano ou não. A gente vai estar falando hoje do ser espiritual em si, dessa capacidade que cada um de nós tem de estar sempre evoluindo, sempre aprendendo, morrendo e vivendo, vivendo e morrendo e aprendendo com esse processo. Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar e eu acho que eu vou começar lendo uma cartinha de tarô. Você pegaria para mim, meu bem? Beleza. Vamos ler uma carta de tarô, pessoal? Vamos ver se a gente faz isso toda sexta? Quem sabe? Eu não vou sortear a carta, eu vou ler uma carta escolhida aqui, que eu acho que é uma carta que cai bem na live de hoje, que é o número 1 arcano do tarô de Osho. O 1 arcano é a carta da existência. Deixe-me encontrá-la. Não estou achando. Existência. Beleza, pessoal. Vamos começar com essa leitura então e a gente vai para a aula de hoje. A carta escolhida é existência. A gente vê na foto uma mulher sentada sobre a flor de lótus da perfeição, tá? A gente vê aqui embaixo, número 1, o nome existência. E ela está olhando para o céu vazio. A carta está meio comidinha já pelo tempo, né? Então vamos lá. O 1, arcano, existência. Você não está aí por acaso. A existência precisa de você. Sem a sua presença, algo estará faltando na existência e ninguém poderá ocupar o lugar. Isso é o que lhe confere dignidade. Saber que a existência inteira sentiria sua falta. As estrelas, o sol, a lua, as árvores, os pássaros, a terra, tudo no universo sentiria que um pequeno lugar está vago, o qual não pode ser ocupado por ninguém mais a não ser você. Isso lhe dá uma alegria enorme, uma comprovação de que você tem a ver com tudo o que existe e de que a existência preocupa-se com você. Quando você está purificado e transparente, você poderá perceber uma imensurável quantidade de amor derramando-se sobre você de todas as dimensões. O comentário da carta. Essa figura nua está sentada sobre a folha de lótus da perfeição, com o olhar perdido na beleza do céu noturno. Ela sabe que lar não é um lugar físico no mundo exterior, mas uma qualidade interna de relaxamento e aceitação. As estrelas, as pedras, as árvores, as flores, os peixes e os pássaros são todos nossos irmãos e irmãs nessa dança da vida. Nós, seres humanos, temos certa tendência a nos esquecer disso, enquanto procuramos cumprir nossos compromissos particulares e acreditamos que é preciso lutar para conseguir aquilo de que precisamos. No fundo, porém, nossa sensação de estar à parte é apenas uma ilusão, criada pelas preocupações limitadas da mente, impostas muitas vezes pela sociedade. Agora é chegado o momento de verificar se você está permitindo receber a dádiva extraordinária de sentir-se em casa onde quer que esteja. Se tiver, assegure-se de dedicar tempo para desfrutar essa sensação, de forma que ela possa aprofundar-se e permanecer em você. Se por outro lado você tem sentido como se o mundo estivesse à espreita para pegá-lo, é hora de fazer uma pausa. Vá lá fora essa noite e olhe para as estrelas. Beleza, pessoal? Então a gente começa com uma carta sobre a nossa individualidade e a necessidade da gente se aprofundar nisso, acreditar nisso. Todas as lives estão ficando salvas na minha linha do tempo, tá? E também estou colocando elas no YouTube, então vocês conseguem ver de diferentes plataformas. Bem, pessoal, hoje a gente vai fazer uma extensão do aprendizado da semana, que partiu bastante de criacionismo, cosmologia, e a gente vai entrar hoje no campo espiritual.
Então a gente vai estar entendendo quem é o espírito em si. Até então a gente falou de espírito Shiva, de matéria primordial, espírito primordial Shiva, matéria primordial Shakti, a união das coisas, o meio, mas a gente não falou dos seres que habitam ali. Então, quando nós falamos em um ser espiritual, a gente tem que primeiro levar em conta que tudo é espiritual. Toda a matéria que tem, toda a matéria tem um espírito habitando nela. Se a matéria tem vida, tem um espírito habitando nela. É uma coisa meio complexa de entender. Quando a gente pensa assim, que o mosquito tem espírito, beleza. Que a árvore tem espírito, beleza. Quando a gente pensa que a flor tem espírito, beleza. Na hora que a gente pensa que o esperma tem espírito, que o óvulo tem espírito, beleza. Mas aí a gente já está dizendo mais ou menos assim, se o esperma se move sozinho, se o óvulo mantém ali uma vitalidade única, então cada um deles tem um espírito em si. Se você corta uma minhoca, isso é interessante, ó, tu pega uma minhoca, corta ela em dois, agora ela cria uma bunda nova e são duas minhocas. Então, quantos espíritos existem nessa minhoca? Se você cortar, se uma minhoca tem 100 anéis e você cortar a minhoca em 100 anéis, viram 100 minhocas pequenininhas. Então, quantos espíritos existem ali? Quem, afinal, é o dono dessa minhoca? Qual espírito manda ali? De acordo com os textos, tudo é espiritual. Tudo isso aqui, isso é espírito, mas ele não está evoluindo nesse processo, ele está estável, está inerte. Então toda a partícula seria um ser espiritual. Mas eu acho muito complexo de entender. Por mais que eu esteja aqui ensinando isso, essa parte de dizer que até uma matéria não móvel, sem vontade própria, que teoricamente está morta, está viva, eu acho muito complexo para compreender. Ainda assim, vamos passar essa parte de matérias mortas estarem vivas e vamos para a primeira parte, que eu acho mais fácil de compreender. Quando a gente entende que o máximo de evolução que existe é um ser iluminado como Jesus, e a gente entende que iluminação é o acesso a todos os aspectos do corpo humano, a um cérebro funcionando bem, a tudo funcionando a graus máximos, a gente vê que as bases para o funcionamento não está ligado aos órgãos em si, mas sim aos chakras. Então a gente começa a entender que a base para o funcionamento, a evolução dos seres é dada pelos chakras. Então quanto mais evoluído um ser, mais acesso aos chakras ele tem. Quanto menos evoluído, menos acesso aos chakras ele tem. E a gente começa esse estudo falando primeiro do chakra básico, que é o chakra que te dá necessidade de abrigo, necessidade do básico, assim, de ar para respirar. Então tem seres que não precisam de alimento direito, ele só o ar resolve ali. Então muitas bactérias, muitas amebas não vão fazer um processo metabólico, enzimático. Ela é uma coisa só, ela nem tem uma enzima ali dentro muitas vezes. Então quando a gente pensa em seres que acessam somente o chakra básico, tem o básico para sobreviver. Então a gente está falando ali de organismos unicelulares. E aí você vê em tantas vidas um organismo unicelular que chega uma hora que você já é a ameba mais fera que tem ali. Na hora que você já é a ameba mais fera, você dominou tudo o que há para se dominar. Sobre os processos celulares, o seu espírito transcende para um novo filo. Ele, no tempo de vida dele, ele descarta esse corpo, sobe e espera uma nova encarnação. E ele encarna, né, meio complexo de entender, mas olha como é interessante. Ele passa a encarnar num ser que dá a ele o direito de saber mais. Quem sabe mais do que um organismo unicelular? Um organismo pluricelular. Você vai saindo do chakra básico, que a base é só vida, e vai entrando no chakra sexual. Também é chamado de chakra do desejo, quando você começa a desejar coisas para a manutenção da sua raça. Então a ameba não tem noção de que ela precisa procriar. Já uma flor sabe que ela tem que procriar. Uma flor começa a fazer a sua... uma planta, né? Desculpa, sabe que ela tem que procriar. Ela começa a constituir sementes, ela começa a constituir uma flor vermelha e cheirosa para atrair insetos polinizadores e passarinhos. Você vai gerando um meio onde você deseja a manutenção desse meio. Você deseja evoluir com esse meio. Então, a presença dos seres que tem como evolução o chakra sexual vai trazendo justamente a vontade de troca de sexo. Então não precisa ter uma relação sexual, mas a troca do sexo em si, passar o DNA mais rico à frente, é a natureza desse chakra. E ele faz tudo para isso, desejo da evolução, a evolução está intrínseca a todos os seres. Não há um ser que não queira evoluir, que não queira chegar no topo da montanha, tá?
Você sai do chakra sexual, onde você tem desejo pela vida, desejo pela procriação, e você vai entrando no chakra do plexo solar. O chakra do plexo solar, ele não vai trabalhar só com a célula, ele não vai trabalhar só com a reprodução, ele começa a trabalhar com o metabolismo. E aí você começa a sair do filo das plantas e vai entrar no filo dos insetos, que eles já se movem para metabolizar as coisas. A mosca se move para o cheiro ruim. A minhoca se move para a parte da terra que tem mais nutrientes. Você já ganha o movimento, você já ganha a capacidade metabólica, você já ganha um pouco de sistema metabólico, sistema circulatório. Então a gente pode falar, por exemplo, das minhocas, das moscas, das larvas, dos pernilongos, dos seres que têm esse sistema metabólico inicial. E aí eu vou falar do grilo? Não vou falar do grilo. Daqui a pouco eu conto porque que eu não vou falar do grilo, tá? A gente vai jogar o grilo mais em cima. Então, a gente começa sendo uma ameba. Vem tantas vidas uma ameba que a gente, quando é a melhor ameba do mundo, a gente começa a ser um pedacinho de grama. A gente vem tiririca, a gente vem rosa, a gente vem eucalipto. O dia que a gente volta sequoia, volta baobá, não tem mais o que aprender nesse filo. A gente vai entrando no filo do chakra do plexo solar e vai agregando informações espirituais de acordo com as nossas experiências de vida dentro desse processo de metabolismo. Quando você alcançou o máximo do seu processo metabólico, você já sabe todo esse processo metabólico, seu corpo já sabe fazer sozinho, ou seja, você não precisa mais ficar pensando sobre aquilo, né? Eu não estou pensando que eu tenho que produzir enzimas digestivas para comer o meu almoço. Eu não estou pensando que eu tenho que fazer o meu coração bater. O meu corpo aprendeu a fazer isso nas vidas anteriores. Hoje ele me dá folga para eu fazer coisas além. Os meus outros chakras, os chakras inferiores, estão super bem, funcionando de forma autônoma, né? Isso que é o interessante. Então, o aprendizado espiritual nos dá isso. Quando você transcende o filo do plexo solar, você vai entrando no filo cardíaco, onde você começa a se amar, a ter desejo pela família, a ter desejo pela casa, a ter amor mesmo pelos fatores. Então, você ama aquele local. Então, se eu mudar você de local, você vai ter depressão. Se eu mudar uma minhoca de lugar, ela não tem depressão. Agora, se eu mudar um peixe já tem depressão. Um peixe já tem família. Ele já tem todo um campo ligado à própria individualidade. E esse é o momento em que a gente chega no chakra cardíaco, quando você começa a despertar a sua individualidade. Uma mosca não tem individualidade. Uma mosca não luta com outra mosca para disputar o cocô do cabrito com ela. Um pernilongo não briga com o outro por causa de espaço. Os mosquitos do banheiro vivem em aquele mosquinho de chuveiro, ele vive em harmonia um com o outro. Então, quando você vai subindo e entrando no chakra cardíaco, você ganha então o ego da individualidade. Você começa a sentir que é importante você manter a sua família, você é peixe, tu não pode deixar um tubarão te comer, você não gosta quando vem uma ressaca que tira você do seu lugar. Então, você começa a ver esse acesso à consciência da individualidade quando você está aqui no chakra cardíaco. A gente vem tantas vidas aprendendo a viver em grupo, aprendendo a ter um objetivo pessoal, aprendendo a diferenciar um ser do outro, que a gente eventualmente ganha um poder novo. E aí a gente vem para cá. Quem está aqui? Aqui é o chakra expressivo. E aí você começa a ter os seres que já sabem viver, já sabem reproduzir, já sabem metabolizar os problemas dele, escolher os melhores alimentos para eles melhorarem. Ele já tem uma noção de individualidade. Agora ele precisa expressar essa individualidade. A expressão individual a gente vai começar a ver no reino dos passarinhos. Por isso que eu também quis deixar o grilo para depois, porque o grilo já tem expressão. Você não vê um peixe saltar para se exibir, por exemplo, para um humano, uma coisa assim. Se você já vê um mamífero, uma ave, um pinguim, um golfinho, é mais comum, mas você não vai ver uma carpa querendo ser vista, você não vai ver uma tainha querendo falar com um humano, porque eles não têm expressão. Então, quando você vai entrando no campo expressivo, você vê os seres belíssimos que o nosso planeta cria. Pavão, o canto dos pássaros, o grande grupo dos animais que vive em prol da expressão. Pô, vai chover, a andorinha voa. Então a gente vai vendo assim um grande campo realmente de expressar a beleza do universo, expressar a individualidade que cada um desses seres criou durante o crescimento desses chakras, durante a evolução espiritual de cada um deles. Essa evolução ela é intrínseca ao ser e ao filo. Então, quando eu, como pássaro, faço alguma coisa, eu melhoro, mas eu também melhoro o filo dos pássaros,
que é aquele papo, talvez você já tenha ouvido falar de um teste que fazem com macacos. É muito comum a prática desse teste, onde ele vê que ele precisa ensinar o macaco que se ele abrir, eu não lembro exatamente se é assim o teste, mas a resolução é essa. Ele só consegue comer se ele abrir uma porta. E o macaco não sabe disso. E eles testaram vários macacos com vários centros em lugares diferentes do mundo. Quando 100 macacos de uma mesma raça aprenderam a levantar aquilo, instantaneamente todos os outros macacos de todas as outras pesquisas do mesmo filo desse macaco também aprenderam a mesma coisa. Então é dito que a evolução também está no filo, tá? Também está a aprender aquela coisa para aquele filo, vale para o filo todo, beleza? Então, a gente vem tantas vidas nos expressando, nos expressando, nos expressando, nos expressando, a gente vem masterizando a função dos 5 chakras básicos, iniciais, que a gente eventualmente ganha uma coisa, que é aí que está a pegadinha é o livre-arbítrio. Você não precisa mais naturalmente seguir a vontade de viver, você não precisa naturalmente seguir a vontade de reproduzir, você não precisa naturalmente seguir a vontade de metabolizar alimentos bons, você não precisa naturalmente seguir a vontade de ser individual, você não precisa mais naturalmente seguir a vontade de se expressar. Agora você faz o que você quer. Você quer ficar em casa e falar que você é uma pessoa notívaga, por isso você só trabalha à noite, você só acorda à noite, só faz coisa à noite. Beleza, você tem o direito de fazer isso. Isso é completamente danificante de todos os chakras. Mas como você perdeu a natureza de naturalmente saber o que é bom para você, você não tem mais a natureza que te liga, todos os animais nascem sabendo o que é bom para eles. Ele pode não saber não comer, por exemplo, mas você pega Quem já teve a oportunidade de cuidar de passarinho novinho, sabe que o pássaro não reconhece necessariamente a mãe. Ele vê uma sombra e ele abre a boca. Então ele sabe que ele tem que abrir a boca. Ele vai ver uma sombra, parece que tem alguém em cima dele, ele abre a boca para comer. Então é um padrão, o ser nasce sabendo, menos quando a gente vem humano. Essa é a pegadinha do livre-arbítrio. Então você vem humano, você desaprende toda a natureza. E aí você tem que aprender sozinho. Então Deus te dá a possibilidade de saber sozinho, de aprender aquilo e escolher fazer aquilo. Você não está mais atrelado ao fato de que, se for chover, você é uma andorinha, você tem que voar. Você não sabe não voar. Se você é minhoca e bater um pedaço de comida ali na terra, você não sabe não se aproximar daquilo. Faz um teste com 20 milhões de minhocas e coloca um alimento para elas e vê se as 20 milhões de minhocas não vão para o mesmo lugar. Vê se tem uma andorinha que é movida por ansiedade e medo de voar. Não existe, porque esses filos são atrelados à lei natural do planeta. A lei da energia eletromagnética que sai do centro do planeta, que faz com que cada ser saiba o que fazer. Mas a gente perdeu isso. Então, a partir do momento que a gente perde isso, a gente ganha uma outra coisa. Capacidade de aprender durante essa vida e agregar mais informações para carregar para as próximas vidas. Só que de uma forma mais nobre, porque não é o mundo me ensinando, sou eu escolhendo aprender. E aí você começa, então, a acessar o seu terceiro olho. Você, como humano, tem a opção de não fazer isso. Você tem a opção de não acessar o seu chakra intuitivo. Você tem a opção de estar passando por uma live, aí de repente bate uma live de Ayurveda e fala assim, isso não é pra mim. Ao mesmo tempo você pode pensar assim, cara, nunca ouvi falar disso, né? E, poxa, essa madeira que tem de fundo ali do cara é a mesma madeira que tem aqui em casa. Será que isso é um sinal do universo para eu ver essa live? E aí você começa a ver que o nosso terceiro olho começa a ligar pontos que nunca se ligariam normalmente, mas aquilo vai fazendo um certo sentido. E você começa a querer achar simetria, que começa a querer achar uma conspiração do mundo para fazer você ter sucesso. Você só encontra se você procura. Isso é o momento em que a gente começa a perceber que a vida não é feita dos padrões impostos pela sociedade. A vida não é feita das escolhas que eu fiz aos 15 anos. A vida não é feita de ser operador de bolsa de valores e tomar remédio para fazer a manutenção dessa saúde mental para continuar trabalhando como operador de bolsa de valores. Então, quando você começa a despertar esse terceiro olho, a acreditar que tem alguma coisa boa para você, que tem um destino, um plano fera, que Jesus é um cara legal, ele vai te dar tudo que você precisa, essas coisas começam a acontecer. Então isso só acontece se a gente acredita. Eu só tô aqui falando pra vocês, mó feliz, com meu lenço, jogando cabelo de um lado para outro, 60 pessoas me assistindo, porque um dia eu acreditei que trabalhar na bolsa e tomar remédio não era o que me traria grandeza. Eu senti no meu âmago, o meu terceiro olho começou a me dizer isso.
E a questão é que o terceiro olho, cada chakra tem um conjunto de pétalas. O terceiro olho, ele resume-se em duas pétalas. Como assim? É preto ou branco? É certo ou errado? É bom ou é ruim? É Dharma ou é Adharma? Então, você sempre tem uma consciência que te diz se as coisas são certas ou erradas. Você sempre vai saber o que você precisa fazer. O seu discernimento está aqui e você escolhe acessar. Então, quando a gente vê um camarada fazendo todo tipo de ação adármica, não dá para saber que ele não sabe aquilo. Um cara que pratica um assassinato, ele sabe que ele está errado. Ele pode dizer que isso aqui... Não, ele sabe aqui na consciência dele que ele está errado. Aqui é que se aplica a lei de Aníbal, olho por olho, dente por dente. Então, um indivíduo está disposto a entrar na sua casa para te matar, você não tem que pensar assim, não, de acordo com a lei eu tenho que chamar a polícia. Não, cara, é olho por olho, dente por dente. Você precisa de uma ação naquele momento. Você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. E essa verdade, ela parte de dentro. Claro que eu dei um exemplo muito radical aqui, mas o que eu quero dizer é que a verdade ela é pura, límpida e visível a todos nós. A gente sabe a verdade, a gente sabe o caminho. Tá? Código de Hammurabi, obrigado. Errei o nome. Então, o que... Aníbal, nada a ver Aníbal aqui na história. Então, o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, quando a gente começa a acessar isso, aí você acessa o chakra da coroa. Aí você começa a receber gente te dizendo assim, nossa, que legal que você faz. Você entende disso? Aí tu não entende, você vai estudar, você começa a ver, aquele livro apareceu, aquela informação que eu queria apareceu. Você começa a ver que o mundo está te ajudando a praticar aquela função. Agora, vamos entender o que é aquela função em si. Quando a gente entende o nosso caminho, quando a gente entende que a gente é um espírito, não tem como não entrar na senda. S-E-N-D-A, Senda. Para quem não leu, essa foi uma das lições de casa da semana, Senda, Caminho Espiritual, está escrito no Wikipedia, tá? Uma leitura bem legal. Então, todo ser tem uma senda, todo ser tem um caminho. Quando você começa a acreditar nesse caminho, você começa a ver que ele está ligado com, inicialmente, a compreensão de que você é um ser individual e você tem que se gostar, você tem que se amar. E não dá para você não se gostar nessa vida, porque tu não tem outra coisa para fazer senão se amar. E se você não se ama, para tudo que você está fazendo e vai restaurar esse processo de amor próprio. Porque a partir do momento que o seu centro emanar amor para você, você vai fazer tudo com mais facilidade. Mas se o seu centro não emana amor para você, tu não faz uma live. Você não dá a cara a tapa, né? Você fica com medo de tudo. Então, quando você vai entrando nesse processo de entender que você é um camarada que precisa se gostar, você começa a perceber que todos os seres também são espirituais. E está cada um no seu processo. Está cada um tentando gostar de si mesmo, tentando gostar do outro, tentando não brigar com o outro. Não tem ninguém querendo machucar um ao outro. É que a gente está muito ocupado em cuidar das nossas feridas, em não se machucar. Aí a gente acaba deixando de prestar atenção no outro e acaba machucando o outro. Então, quando você entende que você é um espírito, começa a se gostar, eventualmente, não tem como, tu vai entender que todo mundo é um espírito. Todo o mundo, as plantas, os peixes, os pássaros, os animais, todos são nossos irmãos nessa jornada, em níveis de evolução diferente. Porque olha só, qual é a graça de você ser o regente do sol, que a gente falou no início da semana, Shri Bhagavan Narayana? Qual a graça de você ser Jesus, Yeshua HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida? Qual é a vantagem de você ser um ser assim? Se você não teve que evoluir para se tornar esse ser. Então não haveria graça de você ser humano se você não teve que se tornar humano e aprender todos esses processos. Você acha que de repente Deus falou assim, cara, um pernilongo não sabe nada, mas você, Edson, que é um cara foda, eu já vou fazer você nascer humano sabendo tudo dos 7 chakras. Não é assim. A gente tem que usufruir e reconhecer o mérito de todas as vidas que a gente passou, estudando, aprendendo, tendo vontade de melhorar, para chegar aqui no dia de hoje, na sextou, vendo uma live de Ayurveda falando de espiritualidade. Então a gente tem que reconhecer isso. E quando a gente reconhece, é aqui que eu quero chegar para a gente finalizar a live, que todos os seres são espirituais. O Dharma se instaura. A prática do bem comum a todos os seres se instaura. Porque não tem como. Quando você vê que todo mundo é um ser, você passa a praticar o Dharma para todos os seres. Quando você pratica o Dharma para todos os seres, ou seja, quando você vê Deus em todas as coisas, esse estado de mente é chamado de Bhavana. É um estado de devoção a todos os seres. A Flávia está me cobrando do grilo. Por quê? Porque o grilo ele tem expressão. Ele é um inseto, mas ele é um inseto que canta.
E o canto dele já atrai outros insetos, o canto da cigarra já atrai outros insetos. Então você vai vendo que esse processo evolutivo, ele é o que nos torna individuais, né? É o que nos torna individuais. A live fica salva, tá, galera? A live fica salva. Então o papo do grilo era esse, é porque o grilo, ele tá ali entre o inseto, que tá lá nos filos inferiores, aprendendo a metabolizar, mas ele também já tá lá no chakra expressivo. Então tem alguns seres que bebem de mais chakras, né? Por exemplo, tem peixe que é inteligente. Tem peixe que sabe montar quebra-cabeça. Tem polvo que sabe sair de labirinto. Então você vê que tem seres que já têm noções individuais, tá? Beleza, pessoal. Pergunta da Thaís. Edson, qual o sentido de tudo isso? Seria uma provação gigante, mas mesmo sabendo de tudo, o sentido sempre me pega. Olha só. O sentido é a vida, né? Dá uma olhada na live de terça-feira, se eu não me engano, que eu falei justamente desse tema. A gente tem que entender que esse processo todo é, entre aspas, um ser divino, um Deus, né? Vamos falar de acordo com a concepção Hare Krishna. É Krishna, né? Um ser azul, é Deus, né? É Krishna tomando banho no leite. Então, uma banheira de leite, o cara fala assim, cara, eu vou fecundar a matéria. A consciência fala assim, vou fecundar a matéria. Fecundou a matéria. Fecundou a matéria e a gente está aqui. Então, o processo é esse. Então, se a gente aprender, imagina como não deve ser uma merda vir mosca e ficar cheirando cocô. É claro que a mosca não tem noção de que ela está cheirando cocô e cocô é uma coisa ruim, mas não é um processo de vida muito bom na nossa visão. E se a gente olhar da nossa visão, ser uma mosca é ruim. Mas se a gente olhar do ponto de vista de um ser evoluído, de um anjo, ser humano é ruim. Se a gente olhar do ponto de vista de Jesus, ser humano é ruim. Então, depende muito do ponto em que a gente está. Vai gerar um ponto de vista. Um ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a gente está olhando do nosso ponto de vista humano, super questionador, querendo descobrir a verdade, querendo descobrir se o mundo vai acabar. Eu quero descobrir quem fez as pirâmides, se tem ET, se não tem. Se um dia o ser humano já teve uma capacidade intelectual maior ao ponto de transmutar a matéria com a mente, porque alguém um dia botou um bloco muito pesado nas pirâmides, que até hoje a gente não consegue levantar um bloco tão grande assim. Ele é 52 vezes mais pesado do que um ônibus espacial, que é a coisa mais pesada que a gente já levantou. Então eu fico me questionando. Cada um de nós fica questionando a partir da visão de um ponto singular. Então, o meu ponto, ele caiu dentro do Ayurveda, caiu dentro do Yoga, mas eu tenho um estudo matemático muito legal. Então, por que é que todos os seres existentes no planeta, no universo, respeitam uma projeção física de constituição celular, de constituição de tudo, que é a projeção de Fibonacci? Se eu pegar aqui o meu fio de cabelo e botar no microscópio, eu vou ver que as células dele se ligam assim, ó, em projeção de Fibonacci. Vou ver que as minhas unhas se ligam em projeção de Fibonacci, que os arcos da árvore se ligam em projeção de Fibonacci. Então, são muitas questões e a gente tem muitas vidas para conseguir aprender essas coisas. Não é? Então, fechou, galera. Consegui dar uma instigada legal em vocês. Júlia, essa explicação dos chakras é assim, é um conjunto de coisas. Você não vai encontrar essa explicação. Você vai encontrar um estudo de chakras, você vai encontrar um estudo de espiritismo, você vai ler o livro Estudo sobre a Consciência que eu falei essa semana e você vai entender melhor sobre os processos evolutivos, aí você vai entender as 7 camadas da espiritualidade e você vai ver que as 7 camadas são os 7 chakras e que cada ser começa agregando um pouquinho da informação de cada chakra, tá bom? Beleza, pessoal, eu acho que tá bom, a gente tá indo aí para 35 minutos de live, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos na semana de estudos dirigidos do Ayurveda, né? Semana não. Estamos num conjunto de lives de estudos dirigidos. A gente continua semana que vem por tempo indeterminado. As lives sempre ficam salvas, tá? A aula de hoje foi sobre quais páginas do livro? Olha, o livro não aborda tanto assim o campo dos chakras, então eu diria que a aula de hoje você pode pegar em um livro que seria um livro de Reiki, que fala bastante de 7 chakras, e aquele livro Estudo sobre a Consciência. Tá? Hoje eu realmente fiz uma aula bem profunda e bem alongada, e a informação específica sobre as evoluções espirituais dentro dos 7 chakras não tem no livrão não, tá bom, pessoal?
Obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra segunda-feira e a gente vai falar das 4 formas de aplicação do Dharma. A gente vai falar sobre castas indianas, esse sistema de castas. A gente vai falar do passado de 12 mil anos atrás, onde a gente começou a história que o indiano conhece como Bhagavad Gita. E aí a gente vai fazer um estudo mais alongado sobre como esses espíritos humanos acabam lidando com esse meio de vidas e mortes, com esse meio de egoísmo, com esse meio, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza. Então a gente vai falar sobre esse tema, tá bom, pessoal? A live tá salva, vai ficar salva também no YouTube. Aproveita que o conteúdo tá muito legal. Eu tenho falado com a minha equipe da Sankhya, da gente fazer, tem muita gente que está me pedindo, agora que eu estou fazendo live direto, tem muita gente que está me pedindo um lançamento novo do curso de nutrição. Então, provavelmente mês que vem, ou nesse mês, no final do mês ou início do mês que vem, a gente tem uma turma nova do curso de nutrição, que é tanto teórico quanto prático, um curso bem legal, tenho certeza que tem muitos alunos aqui no chat. Tá bom, pessoal? Beleza, gostei muito da live de hoje, foi ótimo para mim também, até fiquei sem ar. Namastê, a gente se encontra segunda-feira então. Muito obrigado pela presença de todos vocês, até breve.